Olá, queridos espectadores. É uma alegria imensa receber todos vocês de volta ao canal. Hoje vamos entrar juntos em uma nova fase, cheia de surpresas, na história de amor turbulenta, mas também repleta de esperança entre o CEO, Alex, e Tu, Na. Nos últimos dias, Alex dedicou toda a sua energia e coração para reformar a antiga casa. Não se tratava apenas de levantar paredes ou pregar tábuas de madeira, mas sim de colocar em cada martelada e em cada tijolo assentado todo o seu amor e o desejo de criar um lar tranquilo para Tu, Na e o pequeno Henry. Para Alex, não era apenas uma casa, era a promessa de um futuro feliz. Mas a vida raramente segue como planejamos. Justo quando tudo parecia estar prestes a se completar, um acontecimento inesperado caiu sobre eles. Um acidente terrível ocorreu no canteiro de obras, transformando um ambiente cheio de alegria em momentos de tensão, medo e lágrimas que mal tiveram tempo de cair. Será que Alex, o homem que sempre permaneceu firme diante das tempestades, sempre o apoio inabalável de Tu, Na, conseguirá superar esse instante entre a vida e a morte? Será que o amor deles será colocado à prova, até o limite? Ou esse mesmo acidente se tornará a chama que fará arder ainda mais forte, a esperança no caminho que os espera? Fiquem conosco, porque por trás desse acidente não está apenas a dor, mas também momentos de pura tensão, instantes de emoção profunda e uma esperança frágil que ainda aguarda para ser revelada. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum episódio dessa jornada de amor repleta de desafios, mas também carregada de humanidade. O som do martelo ecoava ritmado como se fosse o coração da casa, que aos poucos tomava forma. Cada serrote, cada pedaço de madeira colocado no lugar se misturava ao vento da tarde, criando uma melodia simples, mas cheia de amor. O suor escorria pelo rosto de Alex, mas seus olhos brilhavam de determinação e de uma felicidade silenciosa. Tuna estava ao lado, passando tijolos e baldes de argamassa com rapidez. Enquanto ajudava, não conseguia segurar o sorriso ao observar a concentração de Alex. Faz com cuidado, viu? Se eu ver essa parede torta, vou mandar derrubar e levantar de novo, disse ela, meio brincando, meio preocupada. Alex ergueu o olhar, limpou rapidamente o suor e deixou escapar um sorriso suave. Pode ficar tranquila. Eu não sou pedreiro profissional, mas hoje vou construir para você e para o Henry uma casa bem firme. Aqui vocês sempre estarão seguros. Aquela frase simples fez Tuna se surpreender. Foi como se tivesse tocado fundo no coração dela, já marcado por tantas feridas, e ali plantasse uma nova semente de confiança. Eles seguiram o trabalho em uma sintonia especial. Alex pacientemente ensinava Tuna a alinhar os tijolos, sorrindo toda vez que ela franzia a testa por estar atrapalhada. Já Tu na ajeitava cada detalhe com cuidado e às vezes o provocava inclinando a cabeça. Que CEO é esse que vive derrubando as coisas? Hoje eu não sou o CEO. Sou o pedreiro particular da minha mulher, respondeu Alex com um olhar cheio de carinho. A risada leve de Tu na encheu o ar, espalhando calor por todo o pátio. Nos intervalos de silêncio, eles trocavam lembranças. Tu. Na contava da infância, quando ajudava o pai a consertar o telhado de palha que vivia com goteiras. Alex falava dos primeiros dias da carreira, quando precisava fazer tudo sozinho, desde os trabalhos mais pesados até os pequenos detalhes para erguer o próprio negócio. Essas histórias se entrelaçavam criando um laço invisível que aproximava ainda mais os dois. De vez em quando, Alex parava e olhava para o quintal onde Henry brincava com o cachorrinho. Sua voz baixava, mas vinha carregada de confiança. Está vendo Tu? Um dia, o Henry vai crescer aqui dentro desta casa. E ela não vai servir só para proteger da chuva e do sol. Vai ser o lugar onde ele sempre vai sentir o nosso amor. Tuna levantou os olhos para ele, com o olhar úmido, como se tivesse uma fina neblina. Naquele instante, Alex deixou de ser apenas o CEO distante. Ele era um homem cheio de calor humano, o porto seguro que o coração dela desejava há tanto tempo. Naquela tarde, o céu dourado parecia cobrir a fazenda com um manto quente, como se anunciasse um dia de paz.
Alex, sempre forte e sereno, continuava firme no telhado, trabalhando com paciência. O som do martelo marcava o ritmo, e cada telha colocada com cuidado era mais do que construção. Era a prova viva do amor que sentia por Tu, Na e pelo pequeno Henry. Mas o destino costuma escolher os momentos mais inesperados para colocar à prova as pessoas. Em um instante, o pé de Alex escorregou sobre uma telha coberta de pó. Seu corpo alto perdeu o equilíbrio e caiu com um estrondo seco, quebrando a calma da tarde. Tuna ficou paralisada por um segundo, depois correu até ele, o olhar tomado pelo desespero. Alex estava estendido no chão, o rosto contraído de dor, respirando com dificuldade, enquanto Tu, na trêmula, segurava o braço dele. Alex, meu Deus, você está bem. Não me assusta assim, disse ela, a voz embargada, entre o medo e a dor. De longe, Henry começou a chorar alto, e o choro da criança se misturava aos gritos aflitos de Tu, tornando o ambiente ainda mais sufocante. Alguns vizinhos chegaram apressados, mas ninguém ousou se aproximar. Todos olhavam em silêncio, cheios de preocupação para Alex, que mesmo sofrendo, ainda tentou sorrir fraco para acalmar a todos. Sem perder mais tempo, Tu, com as mãos tremendo, discou para a emergência. Sua voz saía trêmula, quase em pranto. Por favor, venham rápido. É na fazenda, ele caiu do telhado. Por favor, salvem ele. O som da sirene cortou a tranquilidade da vila. No caminho até o hospital, Tu, ficou ao lado de Alex, segurando firme sua mão, como se tivesse medo de perdê-lo se a soltasse. As lágrimas caíam sem parar, enquanto Alex, pálido de dor, ainda se esforçava para sorrir de leve, com o olhar dizendo: "Eu estou bem. Não se preocupe." Quando a maca foi empurrada para dentro da sala de emergência, Tu, quase caiu no chão. Seus olhos seguiram Alex até a porta se fechar, que naquele momento pareceu ser um muro invisível, separando-a do homem em quem havia depositado seu coração. O tempo na sala de espera parecia não passar. Tu, ficou imóvel, as mãos entrelaçadas, o suor frio escorrendo entre os dedos. Cada minuto pesava como uma eternidade, e na mente dela a cena da queda se repetia sem parar. O som da batida, o sorriso frágil que Alex ainda tentou deixar. Por fim, a porta se abriu. O médico apareceu com um semblante sério, fazendo o coração de Tu quase parar. Ela se levantou de súbito, a voz trêmula. "Doutor, como ele está? Por favor, me diga." Aos poucos, um sorriso suave surgiu no rosto do médico. "Fique tranquila, ele só machucou a perna. Não há risco de vida. Fizemos os primeiros cuidados, agora é só repousar e continuar o tratamento." As palavras caíram sobre Tu, como uma brisa fresca em meio ao deserto da angústia. Ela desabou na cadeira, cobrindo a boca com a mão trêmula, as lágrimas escorrendo. Desta vez, de alívio. Naquele instante, Tu compreendeu uma verdade inegável. Alex não era mais apenas alguém que passava por sua vida. Ele já fazia parte dela. E apesar de todos os desafios que ainda viriam, ela sabia que não queria, nem poderia, perdê-lo outra vez. Depois de dias tensos no hospital, finalmente Alex recebeu alta. A perna ainda doía, mas o mais importante era que ele havia superado o risco de vida. Naquela manhã ensolarada, o carro parou em frente à fazenda, onde Tu, já o esperava desde cedo, os olhos cheios de alívio e preocupação. Ela correu para ajudá-lo a descer, segurando com carinho o braço dele. "Alex, vá devagar. Agora em casa, deixa tudo por minha conta." Alex sorriu cansado, mas feliz. Nunca aquela casa pareceu tão valiosa. Não pelas paredes ou telhas, mas porque ali estavam Tu, Henry, e o amor que ele sempre desejou. Enquanto Alex descansava na sala, Tu preparou uma tigela de chá quente. O cheiro suave encheu a casa, trazendo uma sensação de aconchego. Henry, preocupado, perguntou baixinho: "Mãe, o pai Alex ainda sente muita dor." "Não, meu amor. Ele vai melhorar rápido. Só precisamos cuidar bem dele."
Tuna levou a tigela até Alex e pacientemente o ajudou a comer. Ele riu. Está delicioso. Você cozinha melhor do que eu imaginava. Então coma tudo para ficar bom logo, respondeu ela com as bochechas coradas. Depois limpou suas mãos, ajeitou os cobertores e disse firme: Não tente se esforçar. Se precisar, me chame. Alex a observou em silêncio, emocionado. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente cuidado. Henry entrou correndo, subiu na cama e bateu de leve na mão dele, arrancando risadas. Naquele fim de tarde tranquilo, Alex segurou a mão de Na e sussurrou: Talvez o acidente tenha me mostrado o essencial. Quero que esta casa seja o nosso lar de verdade, onde você e Henry nunca precisarão ter medo. Tuna apenas apertou sua mão, os olhos brilhando. Ambos entenderam que a partir dali, o amor deles havia se tornado mais profundo e inquebrável. Nhưng không phải là sự im lặng của đau thương, mà là sự im lặng của hai con người đã học được cách đối mặt với hai thứ và bức hiếp trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ bị tổn thương bởi những không ngờ tới, nhưng hai thứ không có nghĩa là yếu đuối. Đó là một dạng sức mạnh và Diệp đã chọn nếu có thể bỏ qua hay bỏ qua, bởi vì lòng vị tha luôn khiến chúng ta cao thượng hơn và nhẹ nhõm hơn.